Olá, você que acompanha o Edição Extra. Nós estamos hoje aqui para contar um pouco do que foram os bastidores desses primeiros 6 meses da nova legislatura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que assumiu um certo protagonismo e mostrou uma nova face em um plenário renovado, com 51% de novos parlamentares. 18 deles que jamais pisaram no Legislativo Estadual e tiveram que encarar de frente a condição de situação, governistas ou opositores. Eu estou aqui com Altair Magaim, que é comentarista do Grupo RIC, e também Marco Aurélio Gomes, repórter e comentarista da Rede de Notícias Acaerte. E perguntando para vocês, a dúvida que muita gente tem em casa que está nos assistindo hoje, esperávamos tamanha movimentação nesse primeiro semestre dessa nova legislatura, Altair? Olha, primeiramente, Roberto, obrigado pelo convite mais uma vez, é uma honra participar aqui do programa. Um semestre bem movimentado aqui na Assembleia, né? Logo ali nas primeiras semanas a gente via os deputados com aquele afã de ir para a tribuna, apresentar suas pautas, se apresentar, dizer a que vieram, né? E aí logo depois nós começamos a entrar nas matérias, propriamente dito, depois daquele período aí de formação das comissões, né? Aí nós tivemos os primeiros debates e com um governo que estava começando, estava procurando se encontrar na articulação política, os deputados tomaram para si o protagonismo, né? Principalmente levando em consideração que Júlio Garcia, que é um desses que, não entre os 18 novatos, mas entre os 50, os mais de 50% que voltam, que assumem um mandato, e aí ele chama para si a pauta, ajuda nas orientações, dá as diretrizes, então a Assembleia já tem um protagonismo natural, né? A gente costuma dizer que é a caixa de ressonância da política catarinense, e ela toma para si esse protagonismo diante de um governo um pouco hesitante na articulação, um governo que também está buscando encontrar a sua forma de fazer política, né? Porque é preciso fazer política, é preciso dialogar, é preciso conversar. Então a Assembleia teve um semestre bastante produtivo, muito rico nos debates e principalmente na busca de soluções para pautas importantes aqui para o estado de Santa Catarina. Marcão, dá para chamar assim? Mar, né? Claro, como ele é conhecido por todos nós colegas, né? Marco Aurélio Gomes, você esperava que fosse tão combativo, assim, fosse tão forte esse embate, que é uma coisa tradicional da democracia, entre executivo e legislativo, que acabou, em determinado ponto, convergindo para bons resultados, né? Obrigado, Roberto, pelo convite novamente, à TVAL. Eu resumiria o trabalho da Assembleia numa palavra: responsabilidade. Eu acho que o Parlamento catarinense teve o bom senso e responsabilidade de encaminhar de uma forma negociada, conversada, assuntos que são bem prioridades para o governo, né? Pode citar a reforma administrativa, o caso do ODESMO, da lei de incentivos fiscais. Sim. Então, são promessas de campanha do governador Carlos Moisés, que ele faz questão de tocar logo de cara, assim, nos primeiros 6 meses, né? E podemos conversar um pouquinho mais, aprofundar disso aí. Temas, né? E a Assembleia, ao invés de ter uma reação de confronto, que não leva a nada, né? Para ninguém, né? Nem para o Parlamento, nem para o governo, nem para Santa Catarina, né? Então, foi demonstrado que, através de muita negociação, muito diálogo, mesmo o governo não tendo maioria oficialmente, né? No plenário, eu acho que o saldo foi positivo. Nós vamos até conversar sobre isso. A minha tese é que já tem maioria, e tem uma maioria construída da maneira tradicional política, e não como queriam que as coisas caíssem no colo, né? Deixa eu dar em números aqui, até para a gente estar falando de trabalho, 6 meses, 80 sessões em plenário, efetivamente feitas, 93 matérias analisadas, 62 delas aprovadas, 450 novas proposições deram entrada. Quer dizer, houve uma produção legislativa interessante. Mas aí eu volto àquele assunto para jogar a bola para vocês de novo. A reforma administrativa praticamente não podia contar nesse processo, porque
era um anseio da sociedade, era uma marca da campanha eleitoral de todo mundo. Nós falamos aqui, o nosso primeiro programa, estreia do programa Edição Extra, foi inclusive sobre esse tema, reforma administrativa. Essa praticamente era interesse do Executivo, do Legislativo, da sociedade como um todo, era um consenso, tinha que ser aprovado. Essa aí passa. Mas mesmo na reforma administrativa se observou o governo tentando buscar esse apoio do parlamento. Funcionou? Pelo menos naquele momento funcionou, né? A unanimidade, né? A reforma, ela veio logo ali no primeiro parágrafo, colocando que o governo foi eleito com mais de 70% dos votos. Então isso respalda a reforma administrativa. Eu concordo contigo, a reforma não pode ser colocada aí no conjunto de projetos em que foi necessária aquela articulação. A reforma tinha que passar, ia passar ao natural, e é direito do governo moldar o seu trabalho, né, na forma como imaginar arrumar a casa. Condição básica, né? Preparar o terreno preparar o campo para jogar. Então os deputados, é claro que também foram eleitos legitimamente para sugerir e fizeram esse trabalho muito importante, porque a reforma não foi aprovada aos moldes do governo. Não. Ela recebeu aí mais de uma centena de emendas que melhoraram a reforma. Algumas ajustaram o texto, fizeram coisas menores, mas outras mexeram em questões importantes. Que esse é o papel do parlamento, ele não pode esquecer. Então acho que ali houve um diálogo muito construtivo, né? Então a reforma, ela realmente, eu acho que ela não pode entrar muito nessa conta da articulação, mas concordo contigo, a base do governo está constituída não naqueles moldes nos quais eram comentados lá atrás na aprovação da reforma, de que vai votar pelo bem de Santa Catarina. A gente nunca ouviu tanto essa frase, né? Vamos votar pelo bem de Santa Catarina. Mas é a mesma retórica no Congresso Nacional. Pelo bem. Quem vota então, com a acho nação, que aquele modelo lá não foi necessário usar os instrumentos né, que foram usados nas outras votações, né? Do incentivo, né? Mas aí até eu coloco um pitaquinho aqui no meio, porque foi interessante de um governo estreante que começou a conversar com o parlamento, com as bancadas, lá antes mesmo de tomar posse. Chamou todas as bancadas para uma conversa, mas conversa não é composição. Conversa não garante votos. A gente sabe como funciona. Marco Aurélio colocava essa situação aí. O diálogo poderia ter sido mais explícito, mais intenso entre executivo e legislativo? Eu acho que o diálogo, Roberto, ele é mais produtivo quando as duas partes estão preparadas para esse diálogo, né? Quando você pega um governo inexperiente, informação, né? Você não sabe ainda com quem é quem, até ele tomar, né, esquentar a cadeira, como a gente diz, né? Porque você pega do outro lado um deputado como Júlio Garcia, que tem larga experiência política. Principalmente nessa questão de composição, né? Um articulador político. Ele conhece todos os bastidores da política. Então, tinha um desnível aí. Não estou dizendo de qualidade, estou dizendo de experiência política, né? Então, o que eu acho que isso vem... a gente vem notando algumas... avanços nessa área do governador, né? O Altair acompanha mais de perto essa parte dos bastidores do governo do estado, né? Eu poderia falar melhor do que eu. Mas o que eu tenho notado é isso, né? Havia um desnível de experiência política e isso atrapalhava a conversa. Você falava um X, ele falava Y, né? Mas enfim, eu acho que a coisa está indo, eu acho que esses avanços se devem muito mais à experiência da Assembleia Legislativa, né, que a gente estava comentando no começo do programa, do que propriamente dito de uma organização, de uma articulação competente do governo do Estado. Não sei se você concorda com isso. E um papel importante da Assembleia na questão do diálogo foi o seguinte: chamar a atenção para a importância desse diálogo institucional. Chamar a atenção de que para um governo que chegou a dizer que era apolítico, depois bateu muito na tecla da nova política, mas o que é a política basicamente? É conversar, é buscar um consenso. Então, ter um processo de convencimento também, exatamente. Né? Em nome do quê? Em nome daquele melhor para Santa Catarina que a gente colocou. Então, acho que o papel relevante da Assembleia foi botar a bola no centro e dizer assim, olha, vamos lá, vamos sentar para conversar, vamos
muito bem, o Executivo quer diminuir um pouco o repasse de dinheiro para os poderes. Tá, mas o que isso vai impactar na vida do cidadão? Né? Quais são as regras? Quais são os critérios? De que forma vai mexer na autonomia, no trabalho que está sendo feito? Então, esse, para mim, foi o papel mais importante da Assembleia. Foi puxar a discussão para si e dizer, tudo bem, nós estamos sob um regime democrático, sob um regime de autonomia e harmonia entre os poderes, então, espera lá, vamos sentar, vamos conversar e vamos buscar o consenso. E aí, em alguns momentos o Executivo ganhou, em alguns momentos o Executivo perdeu, mas eu acho que, por enquanto, o resultado de tudo isso é um bom termo para a sociedade, né? E debates que ainda precisam ser amadurecidos e vão continuar ao longo do segundo semestre e de toda a legislatura. Você falou em nova política, né, Roberta? Mas, bom, são um semestre todo e não está muito claro na minha cabeça o que significa uma nova política. O presidente Júlio Garcia, da Casa, da Assembleia Legislativa, insiste no tema que eu concordo em grande parte, que não existe nova política. Pode existir um novo jeito de se fazer política. Agora, nova, inaugurar alguma coisa que é secular na história da humanidade, né? Das pessoas terem que sentar, fazer acordos, destratar o que foi tratado. Então, tudo isso é importante no processo. Mas aí eu lembro, a gente falou da unanimidade da reforma administrativa, que não chegou a chamar tanto atenção porque era um consenso. Eu lembrei no primeiro programa de que dos 40 deputados eleitos, 38 deles tinham como plataforma projeto de reformar o Executivo, fazer uma reforma administrativa no Estado, como era a intenção de todos os candidatos a governador. Então, é quase que uma unanimidade anterior ao processo legislativo. Mas aí nós começamos a conhecer o governo quando ele insistiu em algumas teses. Vamos lá. Começa a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí vem o polêmico assunto: vamos diminuir o repasse do duodécimo, quer dizer que são as parcelas, né, do duodécimo, de cada mês que o governo repassa de acordo com a arrecadação para os poderes, legislativo, judiciário, para os órgãos com autonomia financeira e administrativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e também a UDESC. Isso é importante citar porque nem todo mundo sabe como é que funciona, de onde é que vem o dinheiro para essas estruturas. E aí o governo aprendeu que não é bem assim a história, né? Quer dizer, os poderes influenciaram mais os deputados ou a própria Assembleia viu que ela estava sendo ferida na sua autonomia com essa questão do repasse? Olha, teve uma organização forte dos poderes, né? Houve aí a conversa institucional e cada um acabou tentando levar para a sociedade e mostrar que uma redução do repasse do dinheiro para os poderes e para os órgãos autônomos não necessariamente seria positiva e interessante para o Estado, né? Nós temos aqui o trabalho da Assembleia como contrapeso para as decisões do Executivo, justamente isso que nós estamos falando, essa casa onde são fomentados os debates, não só nessa relação, mas também de todas as esferas, como o caso do próprio duodécimo. Nós temos o trabalho importantíssimo do Judiciário e não há um cidadão catarinense que não diga que o Judiciário não tem que ser mais rápido, sim, mais resolutivo. Mais presente, né? Mais presente. Porque poderia se fechar até varas, né? Exatamente. Da Justiça, né? Da mesma forma, as investigações e o trabalho do Ministério Público, né, que em é um defesa. órgão de regulação, é um órgão de fiscalização. Né? Exatamente, e da mesma forma o Tribunal de Contas, que faz aí esse trabalho de fiscalização, de orientação para prefeitos e para o próprio governo, para as câmaras de vereadores e sem falar na UDESC, né, instituição de ensino respeitada em todo o Estado. Vocês concordam com aquela máxima que eu ouvi muito nos corredores, e não só dentro desta casa, né, da Assembleia, dos outros órgãos e poderes, que se o governo tivesse feito uma proposta diferente, preservar os índices do Judiciário e da UDESC, a repercussão seria menor e ele poderia até ter conseguido aprovar alguma coisa. Mas aí não ia ter um tratamento isonômico, né? Não, mas eu acho que seria interessante. Eu acho que é preciso ver o quanto de dinheiro está indo para cada poder, qual o trabalho que cada um faz, quanto de dinheiro precisa para desenvolver esse trabalho. Na época lá da campanha, o então candidato comandante Moisés dizia o seguinte: vamos trabalhar o repasse para os poderes por meio do orçamento, que eles constituam um orçamento e aí nós vamos repassar o dinheiro. Depois ele mudou de ideia, né? Não sei nem se era tão amadurecida assim aquela primeira proposta.
ou se foi mais, tem que responder alguma coisa, vou dar essa sugestão. E aí agora ele viu que a ideia foi fazer um corte linear. Né? Eu acho que dava para, de repente, um pouco mais da Assembleia, um pouco menos do Judiciário, um pouco menos da UDESC, ou não tira nada da UDESC. Tirar da UDESC, tirar dinheiro da educação, por favor, né? Os tempos de hoje... E é uma universidade pública estadual, quer dizer, é a única opção para muita gente. Né? Roberto, e aí eu acho que assim, né, a repercussão com certeza seria diferente na sociedade. Porque uma coisa é tu dizer assim, olha, eu vou tirar dinheiro da Assembleia Legislativa. Outra coisa é dizer, eu vou tirar dinheiro da UDESC, ou do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. A repercussão é muito diferente, né? Então o cidadão comum ele vai entender de uma forma diferente. E aí eu acho que o grande erro na tramitação do projeto foi o seguinte, o governo vinha daquela vitória confortável da reforma administrativa, que como a gente falou, não era mais que obrigação, e aí achou que ia ser tudo assim. E lá naquele primeiro programa, tu perguntaste e eu me lembro de ter respondido o seguinte, cada caso vai ser um caso, cada projeto vai ser um projeto. Como vale e também aí eles vieram daquela vitória de goleada, entraram em campo achando que o jogo estava ganho, de salto alto, e aí tomaram uma baita de uma derrota. Porque deixaram, mais uma vez, de discutir, de conversar, de sentar. Mas sabe por que isso, Tair? Nessa proposta toda, a gente pode ver claramente a digital de um técnico, que é o secretário da Fazenda, o Paulo Eli, né? Todas essas propostas de redução, reforma administrativa, do ODESP, lei de incentivo, tem o digital do secretário da Fazenda, que é um homem forte no governo, só que ele é um técnico, ele não é político. Como o professor Luiz Ferreira também é um contador, né? Ele vê a coisa fria ali no entra e sai, né? No mais, você tira daqui, guarda dali, joga para lá, entendeu? Então, é isso. Foi uma proposta. E o governador, me parece que ele dá todo o apoio, o aval, e concorda com esse pensamento técnico, né? Que não deixa de ser errado ou não, é só um pensamento técnico. Sim, não necessariamente tem certo e errado nessa história. Né? Tramitação de matérias é assim, tem um conceito, tem um debate que tem que acontecer e tem uma decisão plenária, exatamente. Agora, vocês também não entram naquela postura, naquela análise mais aprofundada de que o governo não levou em consideração que tinha que construir a base antes de propor matérias polêmicas, porque a gente está falando de lei de diretrizes orçamentárias. Eu desafio os meus colegas aqui presentes, a equipe que está gravando o programa e você que está nos assistindo agora, a lembrar quando lei de diretrizes orçamentárias foi notícia, foi assunto nesse Estado. Aliás, no Brasil também não é. No Brasil acaba sendo porque lá também determina qual é o valor do salário mínimo, né? Para o ano seguinte. No máximo a gente noticia assim, olha, está estimando X de receita e X de despesa e vai investir. Quer dizer, X contábil, educação, como o Marco Aurélio estava fazendo, quer dizer, né? Relatório uma contábil. Notinha ali que diz o relatório. A soma dos balanços que sempre dá zero, né? Isso aí um dia um contador vai ter que me explicar, vai estar sempre zero. Mas, enfim, a questão é essa, né? Esse empate de decisões. E foi a LDO. Mas no meio desse caminho havia aquela proposta do governo. Peraí, nós vamos tirar ou diminuir o repasse, que não era retirar, era diminuir o repasse, porque continua tudo vindo da fonte 100, né, que é do governo, da arrecadado com os impostos, e nós vamos fazer essa redução e pegar esses 400 milhões de economia e passar para a saúde. Aí houve uma proposta no meio desse caminho. Mais uma vez, o protagonismo da Assembleia, o presidente Júlio Garcia disse, não, vamos então fazer um fundo especial à saúde, com repasses dos poderes e dos órgãos com autonomia, reuniu todo mundo, inclusive o executivo, vamos fazer isso e vamos garantir pelo menos 300 milhões para a saúde, com um fundo especial de saúde. E eu me lembro de ter entrevistado, só eu e ele sentado num sofá confortável lá da Casa da Agronômica, o governador Carlos Moisés da Silva, pergunta direta e objetiva. O senhor vai dar atenção, o senhor vai aprovar esse fundo especial da saúde? Ele olhou para mim e disse, o governo do Estado já tem um fundo de saúde. Acabou a resposta. Ele está até agora para dar uma resposta aqui para a Assembleia Legislativa. Acho que um problema do governador é, quando não há a digital dele, o protagonismo dele, ele afasta a ideia. Então,
Um governo que não se pressupõe a conversar e aí quando recebe uma sugestão não acata, ou faz pouco caso, ou não dá uma resposta, não vamos aceitar por isso, por aquilo, traz uma dificuldade, né? Então essa também pode ser uma tônica, já falando um pouquinho de projeção, se a discussão continuar acirrada, se a corda continuar esticada, a gente pode ter um problema, né? A gente pode ter um problema de o governo de repente ter a sua pauta atropelada pelo próprio Legislativo, né? O que a gente vê na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Congresso tem dado sustentação para algumas pautas, mas também estica a corda e vai e tenta nortear um pouco a pauta, né? Então, acho que é importante o governo encontrar um caminho, uma sintonia. E aí, como tu disseste, o Paulo Eli deu uma entrevista lá e apresentou que são 400 milhões para a saúde. Qual é a estratégia perigosa, eu acho, do governo? É jogar a opinião pública, e nesse caso ficou emblemático, jogar a opinião pública contra os poderes. Dizer assim, olha, eu quero colocar mais 400 milhões por ano na saúde, no hospital, ali no hospital onde tu, quando o próprio governo fila. Dizia que a dívida era de 319 milhões. Né? Vamos zerar a dívida para melhorar a coisa. Então, quero botar dinheiro aí para te sair da fila, para ter remédio, para sobrar mais medicamento. Mas não passou por causa dos deputados, não passou por causa do Tribunal de Justiça, não passou por causa do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da UDESC. Então, esse acirramento, esse jogar para a torcida criar um conflito, ele não ajuda em nada o Estado. Então é preciso modular essa conversa e trazer para a realidade, entender o papel de cada instituição. Exato. Então é difícil também, se essa corda continuar esticada, o que a gente pode ter aí no segundo semestre e nos próximos anos. Eu concordo plenamente com você. Agora, baseado nesse raciocínio, né? A UDESC não deu dinheiro para a saúde. Quer dizer, gente... Então é uma coisa de louco, né? É o desvio de uma finalidade, né? Quer dizer, você tem o recurso lá. É que o grande problema é que no meio do caminho apareceu lá um dado, que aliás, depois a gente pode até se aprofundar nesse assunto, que a UDESC ficou com 25 milhões em caixa, né? E aí a gente lembra que, olha, saber quanto sobra de receita no orçamento do ano do Ministério Público e do Judiciário também é uma epopeia, né? Não se sabe, não se tem acesso transparente contábil. É claro que a gente tem que acreditar quando o poder tem, até porque eles são auditados, né? Sim. Mas a gente não consegue, como cidadão, entrar lá, não estou nem falando como jornalista, entrar no sistema, sobrou tanto, não sei o quê. Essa é também uma das disputas inglórias. Essa é uma questão que podia ser melhorada, É uma né, questão Roberto? que pode ser disputada. E outra coisa, vamos lembrar, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, que é, pela Constituição, um órgão acessório do Legislativo, sempre devolvem. Todo ano devolve. Eu acho que é importante também nesse pensar o dinheiro dos poderes, pensar no longo prazo, porque é a mesma coisa de tu chegar ali pro cidadão, né, nós que trabalhamos numa empresa, a empresa diz assim, não, olha, agora a partir de agora vai cortar tal gratificação, vai cortar X do teu salário, né? É preciso ter uma perspectiva de futuro, de organização. Está sobrando esse dinheiro, e a UDESC respondeu isso na época, né? Não é que está sobrando, é que nós temos aqui em caixa e pensamos em fazer X, Y, Z investimentos, né? Então, na medida que o governo coloca ali a faca no pescoço e diz, não, está sobrando dinheiro e está faltando aqui, passa para cá e não sei o quê, vamos devolver. Até porque se tem autonomia financeira, pressupõe-se que você sabe onde você pode aplicar e onde vai aplicar esses recursos. E aí se a gente for ver, teve um segundo movimento do Executivo, né, foge um pouco aqui do âmbito do Legislativo, apesar de que o Legislativo também foi instado a devolver, que foi o seguinte, olha, cada chefe de poder e órgão autônomo recebeu um ofício dizendo lá, no ano de 2018 sobrou X milhões no seu caixa e nos anos anteriores tem mais tanto de sobras, então devolva ao Executivo. Isso é composição, né? Tanto é que fracassou esse movimento e os chefes de poderes responderam assim, olha, nós queremos um diálogo de alto nível e respeitando a harmonia entre os poderes. Então, né, primeiro teve o projeto aqui, depois teve esse ofício. Então, mais uma vez, a importância dessa conversa e de encontrar um ponto de debate. E não tem casa mais apropriada e local mais apropriado para fazer esse debate do que aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza. Então, por isso que é importante que a Assembleia continue com esse protagonismo de chamar as discussões para cá
e debater. Agora, na medida que o governo simplesmente manda um ofício, te mandei uma carta, te mandei um WhatsApp, pedi uma explicação, tu simplesmente me responde. Né? Não existe a obrigatoriedade, né? até porque não existe essa ascendência, né? É um equívoco que a sociedade tem, né? Ah, não, eu elegi o governador, o presidente da República, o prefeito, eles mandam. Não, eles dividem responsabilidades, principalmente com o legislativo, que também é eleito, e com os órgãos constituídos na estrutura estatal. E que bom que o nosso regime tem esses pesos e contrapesos, né? Senão seria uma ditadura. O que poderia, por exemplo, ser pensado, analisado, é justamente o critério de reajuste, né? Do Odécimo, que é no incremento da arrecadação, me parece. Né? Esse é o critério mais justo, entende? Então, esse é um ponto de partida. Se a gente for pensar que vai ter um aumento, perspectiva aí de 10% a 12% na arrecadação, mais 10%, 12% no que é repassado aos poderes. Mas isso aí foi também um amplo acordo que foi costurado em outros governos, justamente para acalmar, né, aplacar a sede e a necessidade de recursos dos poderes e também dos órgãos com autonomia financeira. Nós vamos caminhando aqui para o primeiro intervalo e eu gostaria de introduzir duas posições bem claras, de governo e oposição, nas figuras dos deputados Maurício Scudlar, líder do governo, ele que é do Partido Liberal, e do deputado Fabiano da Luz, que é o líder do Partido dos Trabalhadores, portanto a oposição, sobre o trabalho deste primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. As atitudes adotadas pelo governo, as ações, trouxeram resultado. E a Assembleia também deu a contrapartida de transparência, de abrir o diálogo, de aceitar, de se despir de vaidades. Então eu vejo que aquele imaginário conflito que poderia ter, não teve, e isso foi bom para os catarinenses. Foi um período assim de 6 meses de aprendizado, de agitos, de debates, de discussões, mas também foi um momento em que acredito que a casa cresceu muito, que os parlamentares cresceram muito, que algumas votações foram muito maduras e mostraram uma boa postura por parte dos parlamentares. Eu acho que a casa só vai crescer a partir de agora com isso. Nós voltamos daqui a pouco para tratar de um assunto que também mexeu com a história entre governo, empresários, legislativo, que foi a reinstituição dos incentivos fiscais, da política que os concedia em Santa Catarina. Até daqui a pouco. Voltamos já. Edição extra debatendo os primeiros 6 meses de trabalho desta legislatura aqui na Assembleia e também o eterno, não confronto, mas o eterno processo de acordo e composição com o governo do Estado de Santa Catarina e até os outros poderes e órgãos com autonomia financeira. Mas o ponto-chave que eu quero entrar agora é na questão do projeto que instituiu um novo estilo, um novo sistema para o incentivo fiscal ser concedido a empresas em Santa Catarina. A gente sabe, eu não vou usar a palavra que está aqui quase saindo da língua, que era uma balbúrdia, né? Que tinha gente no mesmo segmento econômico, que tinha esse incentivo fiscal consagrado, tudo dentro da lei, até que se prove o contrário, tudo dentro da lei, só que no mesmo setor, empresas que faziam o mesmo produto, eram concorrentes, não tinham o mesmo percentual ou sequer tinham qualquer tipo de incentivos fiscais. E é isso que é a lógica do pedido do secretário da Fazenda, Paulo Eli, para consertar a questão. Mas eu antes aqui, até numa conversa de bastidores, aquela história do cachorro mordendo o próprio rabo, do Odécimo já foi tema por demais batido. Mudança. O ex-governador Luiz Henrique da Silveira tentou, não levou, e aí quando ele passa o governo para Leonel Pavão, há esse ajuste que acaba deixando em cima da receita líquida disponível, né, o percentual para os poderes. É uma questão assim, que toda vez que aumentar a arrecadação, aumenta o repasse. Toda vez que diminui a arrecadação, diminui o repasse. E também a questão dos incentivos fiscais, que foi largamente debatida na campanha eleitoral, a ponto do candidato que disputou o segundo turno com o Carlos Moisés da Silva, nosso atual governador,
o Gelson Merizio, que estava no PSD, dizer não existe isso, é tudo concedido e na realidade havia, como se mostrou agora, essa balbúrdia. O governo de Eduardo Pinho Moreira tentou mudar, né? Tentou mudar o percentual, inclusive, de 17% para 12% da venda direta da indústria para o comércio, que acabou sendo incluído na LDO e ninguém mais abriu a boca, né? Está na LDO, está previsto para o ano que vem, está valendo, né? Então, o que nós temos diante desse quadro de incentivos fiscais? Foi também esse confronto desnecessário, artificial, entre empresariado e governo? O pai da matéria, né, é o secretário Paulo Eli. Como tu disseste, lá no final do governo Eduardo Pinho Moreira, do MDB, o Paulo Eli organizou ali 2 decretos que mudaram tudo, mudou tudo a regra do jogo, né? E aí teve todo aquele debate, as discussões aqui na Assembleia, que ainda ficaram lá na legislatura passada. E aí assumiu o Carlos Moisés, manteve o secretário da Fazenda e com isso mantiveram-se as ideias. Que é um servidor de carreira, né? Servidor de carreira. E aí, diante daquele cenário de balbúrdia, como tu disseste, ou caixa preta, como disse o Paulo Eli aqui no plenário da Assembleia, em uma das audiências públicas em que ele foi convocado a participar, a primeira delas, né, quando o Carlos Moisés também encampou essa ideia, havia então uma caixa preta e uma predisposição. Eu acho que a cor da caixa até é menos importante, mas que tem uma caixa, tem. Até porque eu ouvi de servidores da Fazenda, claro, pediram o sigilo da fonte, o seguinte: o dia que abrirem essas gavetas aqui na Secretaria da Fazenda vai sair até crocodilo, né? E o crocodilo não é um animal silvestre brasileiro, quer dizer, foi importado o bicho. Então, de tanta dificuldade que tem para analisar, muita coisa que foi feito, incentivo fiscal de gaveta, é um absurdo, né? O governo não sabia para quantas empresas. Tem 30 mil páginas de incentivos fiscais, né? Alguns decretos, outros atos, enfim. Só que a coisa mudou. A gente até foi bom tu tocar nesse assunto, porque eu esqueci de esclarecer o eleitor. Lá vai aquela história da didática, né? Não é só o Paulo Eli. Existe uma coisa chamada Conselho Nacional de Política Fazendária, que tem uma meta para os estados, que até o ano de 2022 devem diminuir de 25% para 16% o impacto nos incentivos fiscais dados às empresas no estado. Então já é uma pressão, quer dizer, já tem que cumprir esse calendário estabelecido. Outra, o próprio Tribunal de Justiça, seguindo decisões de outros tribunais, inclusive de tribunais superiores, determinou que não é possível, por decreto ou por ato do secretário da Fazenda, como era feito em Santa Catarina, se dar o incentivo fiscal. Precisa do respaldo do Legislativo. E é muito interessante nessa matéria que foi aprovada agora, que se determinou um limite, 2 anos para que o incentivo fiscal vigore, que está sendo concedido. A partir de agora ainda tem que vir uma nova lei, que é a proposta que o governo diz que vai enviar para colocar outros segmentos ainda que não foram contemplados nessa aprovação. Só para fazer esse parênteses, desculpem pelo tamanho, mas tem que ser feito, porque parece assim, não, sentaram numa sala e decidiram, vamos ganhar dinheiro com isso. Porque uma coisa que preocupa no Brasil é guerra fiscal entre os estados e a outra é a tal da renúncia fiscal, que é quando o Estado não pega o tributo, né, e abre mão para beneficiar um setor da economia ou até outro setor. Esse é um outro lado que a gente tem que conversar, né? Quando o Estado concede um benefício desse, nós precisamos saber qual é a contrapartida, né? Mas a contrapartida é real, Exato. Não é uma contrapartida no papel. Querosene de aviação. Então, nós temos que saber o que o Estado está ganhando, o que a sociedade está ganhando com isso. Porque, afinal de contas, é um imposto que não está sendo cobrado. E se viu uma coisa fantástica, né? Por ser essa uma das retóricas históricas do Partido dos Trabalhadores, que com a sua bancada de 5 deputados é a real oposição ao governo de Carlos Moisés, votou junto com o governo. Vamos votar junto com o governo porque é a bandeira. E, né? Roberto e Altair, existe essas leis de incentivo fiscal justamente pela guerra fiscal que existe entre os estados. Que eu acho não é uma bolha, né? Não é uma bolha. Santa Catarina não está sozinha buscando empresas. Não está. Tem a favor uma boa infraestrutura, tem
rodovias, algumas melhores, outras piores, bons portos. É próximo dos mercados, maiores mercados consumidores do Brasil e do Mercosul. Mas mesmo assim tem que concorrer contra gigantes, contra São Paulo, contra estados mais fortes, né? Estados que concedem outras políticas de incentivo, então não dá para pensar ficar isolado nesse processo. Claro, porque eu não conheço exatamente a lista dos beneficiados, mas creio eu que boa parte realmente dá uma contrapartida ao Estado. Com certeza. Senão estariam empregos, né? Já estariam em outros estados, né? E eu acho que agora no segundo semestre, quando o Congresso começa a falar sobre reforma fiscal e tributária, né? Eu acho que é uma chance de que não exista mais, de repente, uma lei de incentivo fiscal, exatamente, né? Isso seria o ideal. Até porque o projeto que está lá na Câmara, já com uma comissão especial montada, é altamente perigoso para municípios e estados, porque os secretários de Estado, diz o Henrique Meirelles, que agora é secretário da Fazenda, o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, que agora é secretário da Fazenda de São Paulo, que está tudo consensuado, mas não é bem assim, que o ICMS, o maior imposto estadual, e o ISS, o maior imposto municipal, eles vão ser federalizados. É um risco. É um risco. Você vê como é importante esse assunto? Nós estamos falando até de pacto federativo agora, né? Exatamente. Dessa reforma. Que ontem, né? Quer dizer, durante a semana do anúncio do projeto aí de saques do FGTS, como é que é o saque social, é o nome, né? Saque certo. Saque certo, mas diz que é democracia liberal social. Sim. Eles inventaram uma nova aí, o liberalismo social. Então, o que é importante nisso é que Paulo Guedes, ministro da Economia, que é o fiel depositário dessa proposta de revisão do Pacto Federativo, voltou a falar no Pacto. Firmou pé na situação. E é ele um dos maiores contrapontos a essa reforma tributária que está em análise na Câmara, dizendo o seguinte, para aí, do jeito que ela está sendo construída, ela vai na contramão do que é uma revisão do Pacto Federativo. Todo mundo quer um imposto único, chama-se IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma digamos assim, uma atualização daquele IVA, né, para alguns chamam de IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, mas não tirando dinheiro de estados e municípios, né? Que já não tem, né? Cá para nós, né? É uma conta difícil de fechar a reforma tributária porque o cidadão quer pagar menos imposto, né? A gente quer pagar menos, a gente paga uma carga tributária altíssima e não vê esse dinheiro que a gente aplica voltar para a gente. Principalmente no âmbito federal para cá. Né? Exatamente. E aí o cidadão quer pagar menos imposto, os estados e municípios não querem e não podem perder a sua fonte de arrecadação, a sua fatia do bolo, e da mesma forma o governo federal, a União. Então, até dar conta de arranjar todos esses interesses aí, vai ser muito difícil. Agora, em relação à questão dos incentivos fiscais, o grande papel e a importância da Assembleia, eu acredito, é trazer para si a discussão, mais uma vez, essa questão que o Marco levantou de que os projetos vão precisar do aval da Assembleia é importantíssimo, porque vai ajudar a esclarecer, vai ajudar a abrir a caixa preta. Transparência, né, que é a palavra vai dar transparência e também, né, conversando com alguns deputados, eles asseguram que a partir de agora nós teremos justamente muito mais transparência nessas contrapartidas, ou seja, olha, a empresa tal recebe tanto de incentivo, tanto de benefício, ou de repente não vamos saber o valor, mas vamos saber, olha, ela está agregando tanto em impostos, tanto em emprego, porque o que é o incentivo? É tu deixar de receber alguma coisa para receber outra, seja por meio de emprego, seja por meio de mais impostos. Se essa empresa não está aqui, ela não vai gerar o X de arrecadação. Então, essa conta, que também é tão difícil de a gente entender, e por questões de sigilo fiscal, ela tem muitas informações restritas, né, para o cidadão precisa ficar claro se realmente, ou se não para o cidadão que não se chegue a informação detalhada, mas no âmbito do governo, das instituições, é preciso saber se esse valor que o governo está abrindo mão, ele está sendo realmente o retorno, importante, né? no que diz respeito a voltar de alguma forma para a população. Essa questão de transparência é fundamental, porque pode parecer para o cidadão que é os amigos do rei, né? São os amigos, e não é verdade isso, né? Não é, mas como né? não havia essa transparência, parecia, né? Sim. O que chegava lá, sou teu amigo, vou te apoiar na próxima campanha, isso, e aí, pá, pimba.
pimba, É né? isso que o povo pensa, É, né? É por exatamente. isso que a gente tem que... Não, e o secretário Paulo Eli disse com todas as letras que era assim que Sim, funcionava. sim. Né? E tem um detalhe Ou importante. se ele disse... Quando o secretário vem aqui na plenário da Assembleia e diz que é uma caixa preta, e é claro, depois teve todo um movimento para dizer, não é bem assim, Sim, sim. mas ele disse. Né? E na medida que uma autoridade pública vem a um ambiente público como a Assembleia e faz uma declaração como essa, então já pelo menos fica um alerta. E não Há tem algo nada... estranho e errado em tudo isso. Não tem e é nada a preciso ver com revisar. a caixa preta, que na realidade é laranja, né, dos aviões, porque ela dá informações. A caixa preta, no sentido figurado da palavra aqui, é porque ela é fechada, hermeticamente fechada, ninguém tem acesso a ela. Ela pode ter qualquer cor, mas ela está fechada, é uma caixa. Não tem chave, não tem nem fechadura, é uma caixa. E eu lembro de lá no começo dessa discussão ter entrevistado o presidente do Tribunal de Contas, o Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, ele disse assim, olha, de tudo que está sendo dito aí, daqui a pouco não é nem mais uma caixa preta, é uma caixa de Pandora. Um container, É. um container, né? E a esperança é que a partir de agora, e como tu disseste, tem que fazer essa validação dos incentivos fiscais junto ao CONFAS. Santa Catarina corre contra o tempo para organizar e para levar para o CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, esses incentivos, o que vai conceder, o que não vai, é que a partir de agora nós tenhamos justamente mais clareza sobre tudo isso. E exatamente, que o sabe Estado que abre mão. uma das boas situações que foi criada até para esclarecimento da imprensa, porque a gente faz esse meio de campo com o cidadão, né? Até via redes sociais também, né? É a palavra do secretário Paulo Eli, quando ele diz o seguinte, olha, tem um cofre lá no CONFAS, e é um cofre físico, não é só digital, onde todos os estados têm que colocar quais os incentivos fiscais dão para quem, quais os percentuais, em cada área. Então, quer dizer, um estado consegue acessar o outro. E é com essa propriedade que o secretário da Fazenda de Santa Catarina e até o governo mesmo diz assim, ó, muita coisa que está sendo dita aí na imprensa não é verdadeiro. São Paulo não dá esses incentivos, Minas também, Espírito Santo, que é a bola da vez, né, não faz todas essas concessões que diz, porque nós vamos lá no CONFAS e conseguimos ver. E o Paulo Eli assumiu, até uma informação perigosa, o secretário, dizendo que nenhuma empresa ia sair de Santa Catarina. Tem um jogo também de... Digamos, de retórica. Até porque Santa Catarina, como a gente já falou antes, é um estado que oferece condições propícias. Né? E nós temos aqui muitas empresas que são genuinamente catarinenses. Então é muito difícil. E referências nacionais, que internacionais. Elas vão sair daqui e vão pro outro Eu lugar. acho assim que o ideal, né, para incentivar uma empresa a ficar aqui no estado não é você dar incentivo fiscal, é você dar condições para ela ter competitividade. Nós é ainda você estamos... investir em infraestrutura. Exato. Mas nós ainda estamos brigando para ter ligação de energia elétrica trifásica nas propriedades que criam frangos e suínos, não é de Santa Catarina? Gente? O Estado teria que ter essa condição de oferecer, né? Então, essas coisas, porque além de abrir mão de receber imposto, sabe, Roberto? Eu acho que esse que seria o ideal. Mas até para a gente debater no próximo bloco, antes de eu chamar a entrevista com o presidente da Assembleia, houve também um ajuste muito bem feito, né, por parte da Comissão de Finanças, na figura do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente, que foi relator da matéria, do deputado Milton Obos, do PSD, que é um empresário. Foram fundamentais. Né? Foram fundamentais nessa costura e também tiveram uma ajuda externa, se a gente pode citar assim, do próprio CONFAS, né, que dilatou o prazo para 31 de agosto, né, para o final de agosto, né, da entrada em vigor, quando era para ser no final de julho, para ser 31 de julho. Isso foi importante também. Mas a gente tem que citar isso porque às vezes se perde. Não, quer dizer, foi tudo consensuado e houve um sentimento, não de corpo, mas um sentimento de tentar solucionar. E aí é importante dizer também o seguinte, né, por meio desse trabalho que foi capitaneado pelo deputado Marcos Vieira e pelo deputado Milton Obos, a Comissão de Finanças chamou o protagonismo. Lá no começo do ano, o presidente Júlio Garcia delegou aos dois a começar essa discussão e trazer uma solução, né? E aí nós tivemos os empresários se organizando, vindo aqui apresentar os seus pleitos. E nós tivemos também, é importante destacar e deixar isso bem claro e bem frisado, uma flexibilização por parte do governo do estado. Sim. De sentar na mesa e dizer o seguinte, olha, a nossa ideia é essa. E aí, à medida que vinham os contrapontos, o governo ia acatando ou negando. Acordo tem esse pressuposto, né? Você tem que fazer concessões de um lado, a outra parte do outro. E a gente não pode esquecer
que você bem se lembrou dos 2 decretos do ano passado, que foi uma costura do Legislativo que impediu uma insurreição do empresariado catarinense e propôs justamente esta solução que foi através do projeto e que foi consensuada entre as partes. Ninguém saiu ganhando plenamente, ninguém saiu perdendo plenamente, mas foi feito um acordo. O possível, né? Um acordo possível. E a gente sempre tem que entender isso, né? Nos acordos, nas composições, e política é isso, é importante o resultado. Se alguém se sente derrotado ou não, vá buscar os seus direitos, vá buscar a sua certeza. E que teve muita gente que disse que vai sair de Santa Catarina, que a gente também está para ver aí no futuro próximo. Mas eu acredito que não vai haver essa diáspora, né, empresarial. Vamos ver então o que diz o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, sobre esses primeiros 6 meses de trabalho aqui no Legislativo Estadual. Aqui em Santa Catarina nós tivemos um semestre extremamente produtivo e contributivo. Acho que a Assembleia Legislativa efetivamente ajudou Santa Catarina nesse primeiro semestre. Queremos que continue assim por todo o mandato, é fundamental. Daqui a pouco, na sequência do Edição Extra, a gente vai falar um pouco de futuro, projeção para o próximo semestre na Assembleia Legislativa. A gente volta já já. Edição Extra aqui na TVA, mostrando para você um pouco da análise desses primeiros 6 meses de trabalho no Legislativo Estadual. Mas, como toda a lógica política do país, está atrelado ao que Brasília faz, ao que Brasília sente, ao que Brasília puxa o tapete. Nós temos debates importantes no Congresso Nacional que vão cair no colo dos deputados e também do governador Carlos Moisés da Silva nesse segundo semestre. O primeiro deles, reforma da Previdência. Até agora, nas análises na Câmara, primeiro turno já fechou, 6 de agosto devem votar o segundo turno, sem grandes alterações. Estados e municípios ainda estão fora da reforma, do texto base, do texto geral da reforma da Previdência. E aí, como se faz isso? Eu me lembro que lá em 2015, quando aprovou revisões, inclusive no percentual de desconto dos servidores, estabeleceu que os servidores que ingressassem no Estado, a partir daquela data, já receberiam como aposentadoria o teto da Previdência Geral, né, do regime geral, que é o INSS. O governador, então governador Raimundo Colombo, dizia: em 2018 teremos que revisá-la. 2018 já passou. E agora temos a reforma da Previdência Nacional. O trabalho vai ser menor em Santa Catarina, mas vai ter que ser feito, né, gente? Vai ter que ser feito. Primeiro é o seguinte, né? A gente tem que ponderar que é um absurdo que estados e municípios fiquem fora do texto da reforma da Previdência. Vai trazer um trabalho extra e um desgaste extra para governadores, para prefeitos, para vereadores e para deputados. Tinha que estar tudo num pacote. E a esperança é que na Câmara não vai entrar mais, mas que entre por meio do Senado. Fala-se até num projeto em paralelo, uma outra paralelo PEC, né? possa fazer esse trabalho. Mas, de qualquer forma, aqui no âmbito estadual, o que o Raimundo Colombo diz? Lá em 2015, foi feito o que dava para ter sido feito. E o que o Júlio Garcia diz agora? Temos que fazer. Se não vier pronto de Brasília, a Assembleia vai ter que encarar esse tema. Então já há uma consciência por parte dos deputados e do presidente do Legislativo, que é quem organiza a pauta, de que esse assunto vai ter que entrar no debate. A gente não sabe o que pensa o governador em relação a isso. O governador já fez um apelo, né? Para que... No dia da votação, ele mandou um ofício para os deputados pedindo para incluir os estados e municípios na reforma. Para os deputados catarinenses, para os 16 deputados. Aliás, 15 dos 16 deputados votaram a favor da reforma da Previdência. Maior percentual de apoio, né, se compararmos aí com todos os estados. Mas eu acho que foi tarde demais. Né? Já devia ter se manifestado antes, devia ter feito uma sensibilização antes, apesar de que não vejo força na bancada catarinense para poder ingerir de uma forma tão significativa nesse debate da reforma da Previdência. Mas, enfim, o governador ele é a favor da inclusão dos estados e municípios no texto da reforma, então provavelmente o que a gente pode esperar é que daqui a pouco venha um projeto que possa, e o que vai mexer principalmente é a questão da idade mínima, né? Exatamente. Ajustar a idade mínima, visto que aqueles outros ajustes já foram feitos lá atrás, que foi aumentar um pouco a contribuição,
que foi ajustar aí a questão dos fundos, né, fazer uma união dos fundos. Enfim, Santa Catarina está um pouco à frente nesse caminho, né? Já fez um pouco da Mas sua tem um déficit que passa lição. dos 3 bilhões por ano, né? É o quarto, se não me engano, o estado com maior déficit, né? Exatamente. Eu vou complementar o que o Altair falou, que ele falou que foi tarde demais a reação do governador. Para mim foi tímida. Foi muito tímida a Mas reação. aqui não fazendo o papel de advogado do governador, que a gente não está aqui para isso, mas ele também confiou muito no Fórum de Governadores Nacional, que pressionou o Congresso o tempo inteiro com cartas e aí eu falo também, ação direta, Roberto né? e Altair, também, que a Assembleia devia ter tomado uma força também. Porque vai estourar aqui para eles aqui. E eu já ouvi de muitos deputados que estão desconfortáveis em analisar a matéria. Então, a Assembleia e o governador, e até o Tribunal de Justiça, se fosse o caso, eles tinham que ter uma ação mais efetiva, mais incisiva, entendeu? E para somar com a ação de todos o resto do país. Então, o que acontece? O que vai acontecer, se não entrar estados e municípios, alguns estados vão fazer o seu dever de casa, outros não. Sim. Por isso E vai ficar um negócio meio capenga. E Santa Catarina já criou, só para complementar, Altair, Santa Catarina já criou, inclusive, aquele fundo que permite que aquele servidor público que adentrou ao Estado, ao funcionalismo, em 2015, também faça a sua poupança, né, para compor a aposentadoria no final. Até nisso, Santa Catarina é um plano complementar de aposentadoria. Olha só o problema, Roberto e Altair. Ano que vem é eleição municipal. Qual Câmara de Vereadores vai pegar esse abacaxi? Na véspera da eleição? Eu nem vou falar mais uma vez, porque eu já sou criticado, por isso que eu bato na tecla que não existe dinheiro, ambiente político, muito menos social para se fazer uma eleição no ano que vem. Quando o vice-presidente, calendário, né? Quando o vice-presidente da República veio a Santa Catarina e falou de reforma política, ele também estava falando disso. Gente, não tem dinheiro. Vocês sabem o que diz na LDO lá do Congresso? Que não vai ser mais 1 bilhão e 500 milhões de reais ou 300 milhões de reais para o fundo especial mas eleitoral. como é que tem vai dinheiro ser pro 3 fundo? bilhões. Da onde vai tirar? Não, e não vai se atender todo mundo, porque esse 1 bilhão e 300 milhões que se dizia que era uma panaceia, não serviu para nada na campanha eleitoral passada. Então, quer dizer, não tem como financiar a campanha. E o eleitor no Brasil tem que perceber o seguinte: 10 bilhões de reais por eleição a cada 2 anos. Gente, isso constrói casa, faz escola, já que querem usar essa comparação que para mim beira até ao esdrúxulo. Eles constroem casa, hospital, mantêm escola, segurança pública. Não dá para fazer eleição nesse país de 2 em 2 anos. Fora o ambiente, né? O ambiente político acaba tensionando muito a sociedade. Tanto que a campanha do presidente não terminou ainda, Exatamente. Né? Nós estamos no terceiro tempo. Exatamente. O presidente não desceu ainda do palanque. Com qualquer político, com qualquer governador, com qualquer prefeito, e ele vai dizer para vocês: olha, é 1 ano para arrumar a casa, 1 ano para você trabalhar, aí no outro ano já tem eleição, a gente para, e no 4º ano a gente recupera a administração pela metade, porque aí tem os finalmente, né? Eu tenho que entregar o meu governo, e aí o que você faz? E aí que eu pergunto, qual prefeito, qual vereador desse país vai assumir essa encrenca aí na véspera da eleição? Não vai. Não vai. Vai ser jogado lá para 2021, né? E aí 22, a gente tem regras... Não, 20 é o ano que vem, né? E aí tem eleição, aí assume o novo... 21, é isso aí. E aí a gente vai ter regras diferentes para iguais, né? Não, e nós temos uma eleição... E nós temos uma eleição que pela primeira vez não haverá a famosa composição de fazer acordos políticos... Proporcional, né? Na proporcional, quer dizer, vereador não vai poder coligar com outros partidos. É o meu partido Futebol Clube. Já é um fato importante, que também vai ter repercussão na Assembleia Legislativa, porque, como disse o Altair, aqui é a caixa da ressonância da sociedade, e deputado que se preze quer ter os seus vereadores e os seus prefeitos eleitos na cidade. Aliás, muitos deputados aqui, calcula-se hoje em torno de 20 deputados, que seria um absurdo, são pré-candidatos a prefeitos. Então, quer dizer... Eu continuo insistindo, mas aí é aquela coisa, estou pregando no deserto, né? Estou pregando e aí muitos desses são autoproclamados da nova política. Que nova política é essa
que o cidadão é eleito para 4 anos de mandato, abre mão, sendo que muitos deputados estaduais e federais já vieram de câmaras de vereadores, Exatamente. pela metade um mandato de 2 anos. E nós estamos falando, gente, de 7 meses de mandato. Exato. E o sujeito já está falando... Mas é por isso que eu insisto nessa tese, Marcão. Não dá para você viver num país ou conviver num país que a cada 2 anos tem eleição. O prefeito não governa, o governador não governa, porque para tudo, gente. A legislação a partir de junho acabou, fechou junho, você não repassa mais dinheiro nenhum, não recebe mais dinheiro nenhum a cada 2 anos. É algo absurdo. A sociedade ainda não tem noção do quanto custa. Democracia é um negócio caro, vamos admitir. Para você manter um congresso em Brasília é caro. Ah, não, mas eles não nos representam. Representam sim. Você elege os deputados e senadores. Representam sim. Como também elege os vereadores, os prefeitos e os deputados estaduais e o governador. Se representam sim, porque foram eleitos. Eu continuo naquela minha retórica, não vi ninguém até hoje chegar no meio da praça, bater no peito, eu vou ser prefeito, e virou prefeito. Não, ele teve que fazer campanha, ele teve que se filiar a um partido e teve que concorrer e ter voto para chegar lá. Então alguém votou nele. Esse alguém somos nós e é a responsabilidade transformada em voto. Mas é uma pregação no deserto. Existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi inclusive acrescida de um projeto do deputado Rogério Peninha Mendonça de Santa Catarina, que prevê não só a unificação do calendário eleitoral, como também que os prefeitos teriam 2 anos de prorrogação de mandato. Claro que a sociedade vai achar, eu quero tirar o prefeito. É um outro problema. E que os governadores e presidente da República teriam direito à reeleição, porque a reeleição, os que foram eleitos agora, no ano passado, os outros não mais, porque a reeleição acabaria também eleições a cada 5 anos. Bom, acho que a nossa conversa aqui sempre é produtiva, tenho o prazer de estar aqui, falei mais do que devia, confesso. Mas a presença de Altair Maganhem, do Grupo RIC, comentarista, um grande colega, de todo, Marco Aurélio Gomes, com também tive o prazer de trabalhar, né, na extinta RBS aqui em Santa Catarina, trabalhamos juntos. Hoje ele é comentarista da rede de notícias da Caerte, também repórter, faz um grande trabalho. É importante a gente passar essa visão para vocês, porque jornalista também se indigna, viu? Não imagine que atrás da notícia ela vem aqui, você depura ela. Não, você tem que batalhar a notícia. Nós também temos as nossas convicções, né, que tentamos passar para vocês. Mas a gente tentou fazer uma visualização mais didática do que foi esse primeiro semestre na Assembleia. Tomara que tenhamos conseguido, né, gente? E que tenhamos uma perspectiva de bons debates aí nesse segundo semestre. Exatamente. A gente tratou da reforma da Previdência, mas vem mais coisas. Hein? Reforma tributária vai ter certamente, se for aprovada até o final do ano, e tudo leva a crer que sim, vai ter rebarba aqui, né? E até uma reforma política, né? Por que não? Não é o tripé? Previdência, tributária e aproveitar política. o embalo, né? O primeiro ano é sempre o ano das mudanças, da organização. Então a gente tem essa perspectiva de que os grandes temas com certeza vão passar por aqui e a gente vai ficando atento a isso para, na medida do possível, tentar levar o máximo, né, de informação qualificada para quem nos acompanha. Só para completar e finalizar, sim, claro. As pautas, né, as pautas do Congresso e do presidente são diferentes, né? Sim, sim. São completamente diferentes as pautas, né? Então... mas o Congresso Nacional está tomando protagonismo com a reforma tributária. Com certeza. Que, embora crie um imposto único, que é o sonho de consumo de todos nós, cria um problemão para estados e municípios. Sim. Por isso que o Paulo Guedes já disse, o governo, e o Hamilton Mourão também tratou desse assunto quando veio em Santa Catarina, o governo, o Palácio do Planalto, também vai mandar a sua proposta de reforma tributária. Quer dizer, não está muito satisfeito com essa que está em tramitação no Congresso. Democracia. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês de novo. O Edição Extra fica por aqui e a gente se vê numa próxima edição. Grande abraço e até lá.